Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O 13º capítulo é o capítulo do amor, que fala sobre o maior amor, o dom supremo, a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, vamos estar lendo o verso 1 ao 3 somente. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tira. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para suspeito dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Vamos ler a tradução. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? Amém. Então nós vamos começar a meditar hoje no capítulo 13, vai ser só em uma parte, pois ele é composto de 13 versículos, né? É claro que se fôssemos ser minuciosos, falar sobre o amor, nós encontramos versículos em quase todos os livros da Bíblia, né? Que falam sobre o amor, né? Que falam sobre o amor de Deus, falam sobre as características do amor de Deus, do nosso amor por Deus, nosso amor pelo próximo. Então, poderíamos falar dias aqui sobre esse tema, o amor, né? Mas Paulo aqui para de falar de dons espirituais, da ordem do culto, e mostra aos coríntios um caminho superior, né? Pois no capítulo 12, o último versículo diz, o 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, antes de começar a falar sobre amor, Paulo está mostrando para eles um caminho mais excelente do que o poder de Deus. Aleluia. É o amor de Deus. Mais excelente do que os dons espirituais. O amor de Deus. Mais importante do que os dons, os poderes espirituais. O amor de Deus. A caridade. O ágape, né? A essência de Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Então, a essência de Deus é o ágape, é o amor. Então esse é o caminho supremo, né? Sobremodo excelente, que poucos querem trilhar, né? Que poucos desejam se atrever a trilhar este caminho, né? Poder todos querem, unção todos querem, glória todos querem, fama todos querem, prosperidade todos querem, cura, profecias, dons de profetizar, línguas, fé, para transportar montanhas. Todos querem essas coisas, mas o amor está acima de tudo isso. Meu Deus! Pois a palavra do Senhor diz: quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus. Eu posso profetizar, expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas, mas se eu não amar a Deus e ao meu próximo, eu não conheço. Por isso que ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Exatamente porque não pratica a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o amor a Deus, em primeiro lugar, e o amor ao próximo. Todo o resumo da Bíblia se resume a esses dois textos, né? A esses dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, toda a lei foi baseada nisso, para que o povo amasse a Deus e amasse uns aos outros, né? Amasse o seu próximo. Jesus ensina aos apóstolos: um novo mandamento eu vos dou, que vocês ameis uns aos outros. Então o amor é o dom superior, é o dom supremo, né? Está acima de qualquer dom espiritual, de qualquer eloquência, voz bonita, talentos naturais.
talentos sobrenaturais, está acima de tudo o amor de Deus, o amor por Deus, o amor pelo próximo, a caridade, que foi o que o Evangelho de Jesus nos ensina, né? É um princípio que Jesus ensinou às pessoas. Um homem perguntou para Jesus: o que eu devo fazer, né, para herdar a vida eterna, né? E você deve guardar as palavras de Deus, os mandamentos, né? Amar a Deus, amar o próximo. Mas ele queria se justificar a si mesmo, diz a Bíblia, e perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus conta a história, a famosa parábola do samaritano, aonde Jesus disse que tinha um homem que tinha apanhado, sido roubado, e estava ali, passou o sacerdote, passou o levita, não fizeram caso nenhum, fingiram que não viram, e depois passou o bom samaritano, e pegou aquele homem, colocou no seu jumento, cuidou das suas feridas, deu comida para ele, roupa, cuidou dele, e deixou ele no hotel e disse: quando eu voltar eu vou pagar se ficar faltando alguma coisa. Então, Jesus perguntou para aquele mestre da lei, né, quem que é o próximo, né? Quem que é o próximo deste homem, né? Quem que amou este homem, né? Aí ele fala: foi o bom samaritano. Então você deve fazer o mesmo, né? Ou seja, quem é o meu próximo? Aquele que precisa de mim, aquele que está perto de mim. Esse é o nosso próximo, que nós devemos amar. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você vê seu irmão passando necessidade, passando até fome, e você diz: vai com Deus que Deus vai te abençoar, mas não lhe dá o alimento e a provisão, você não tem amor. Tiago fala isso. Se você não dá o que ele precisa, porque era assim que Jesus fazia. Jesus multiplicava pães e peixes, mas ele tinha ofertas, e quase tudo que ele recebia, ele doava, ele ajudava as pessoas. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, ou seja, eles não somente tinham fé, mas eles tinham amor, a caridade, as obras de caridade, ou seja, eles ajudavam não somente com a pregação, mas ajudavam mostrando, né, com caridades, com boas obras. Por isso que a palavra de Deus diz: não amemos de palavras, mas em atitudes, em gestos, assim como o samaritano. O sacerdote levita diziam que amavam a Deus, né? Diziam que amavam o próximo, diziam que cumpriam a lei de Moisés, mas quando aquele homem estava ali, precisou deles, eles não fizeram caso nenhum. Mas o samaritano foi lá e o ajudou. Então esse samaritano obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a ordem de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, pois isso não estava acontecendo na igreja de Corinto, não estava acontecendo um amor. Nós vimos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor na igreja de Corinto era uma bagunça, pessoas se embriagavam, ricos comiam demais, enquanto os pobres ficavam olhando, chupando o dedo. E Paulo os repreende severamente. Mesma coisa a divisão: o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e o grupo de Jesus. Eles não estavam demonstrando amor ali, porque eles estavam se dividindo por causa de homens, se dividindo por causa, talvez, de personalidades diferentes, né? Que cada líder, Paulo tinha sua personalidade, Apolo, Pedro, mas todos eles eram homens de Deus. Então havia divisão, havia uma falta de amor, uma falta de unidade, né? Os dons mesmo, Paulo repreende eles por causa disso, porque eles usavam os dons sem amor. Eles usavam os dons para mostrar espiritualidade, poder, se aparecer, ganhar dinheiro, competirem uns com os outros, menos pelo amor. Ou seja, o que adianta ter fé para transportar montanha, mas eu não tiver amor? O que adianta conhecer todos os mistérios de Deus, falar todas as línguas dos homens, falar grego, hebraico, português, espanhol, inglês, chinês, japonês, falar a língua dos anjos, mas se eu não falar a linguagem do amor, não adianta nada. Se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor de Deus em minha vida. Porque sinais e maravilhas até Satanás pode fazer, mas ele não ama. Ele não ama. Satanás pode falar em línguas, pode falar em todas as línguas que existem nesse planeta e nas línguas dos anjos, mas ele não tem amor. Não tem amor. Então, se nós tivermos tudo, não tivermos amor, teremos a mesma característica e semelhança de Satanás. Por isso que vamos para a eternidade juntamente com ele. Aleluia. Pela falta do amor. O amor é muito importante. Como disse Jonathan Swift, o autor
o autor sático de As Viagens de Gulliver, temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não para nos fazer amar. Por mais empolgantes e maravilhosos que sejam, os dons espirituais são inúteis e até mesmo destrutivos, se não forem ministrados em amor. Nas 3 passagens em que a imagem do corpo é usada nas epístolas de Paulo, a ênfase é sobre o amor. A primeira evidência de maturidade na vida cristã é um amor cada vez maior por Deus e pelo povo de Deus, e também amor pelas almas perdidas, amor pelas almas perdidas e pelos inimigos. Alguém disse bem que o amor é o sistema circulatório do sangue de Cristo, do corpo de Cristo. Poucos capítulos da Bíblia sofreram tantas distorções em sua interpretação como 1 Coríntios 13. Fora de seu contexto, ele se torna uma canção de amor, ou um sermão sentimental sobre a fraternidade cristã. Muita gente não entende que, ao escrever essas palavras, Paulo está tratando dos problemas dos coríntios, o abuso do dom de línguas, a divisão na igreja, a inveja dos dons de outros, o egoísmo, como no caso dos processos judiciais, que nós já vimos também. O irmão querendo levar outro irmão na justiça dentro da igreja, falta de amor. Falava em línguas, falava, o outro profetizava, mas estavam os dois lá na justiça do homem, brigando, membros da mesma igreja, irmãos em Cristo Jesus, talvez até mesmo parentes, não sabemos. Falta de amor, o que adianta? Dons sem amor não adianta. Paulo vai repreender eles. A impaciência uns com os outros nos cultos públicos, e comportamentos que envergonhavam o nome do Senhor, ou seja, não tinham paciência, todo mundo queria profetizar. Nós vamos estudar no 14 também, que Paulo manda, enquanto um profetiza, os outros silenciem e julguem. Então, era uma bagunça, era uma falta de amor, era uma competitividade, uma disputa, uma guerra interna entre eles, Isso acontece até hoje. Hoje, muitos servem a Deus e fazem as coisas para Deus, não por amor, mas por ganância, por inveja, por porfia, por contenda, por necessidade, por barganha, mas não por amor. Então tudo que nós fazemos para Deus, se não for motivado e feito pelo amor, não é recebido pelo Senhor. Deus não tem prazer nessa oferta. Por que Deus teve prazer na oferta, no sacrifício de Abel e não no de Caim? Porque Abel fez com amor. Ele deu a primeira parte, deu, mas foi com amor. Nenhum anjo ali colocou a espada no pescoço dele. Ele fez por amor. Ele fez por amor. Então, Davi é a mesma coisa. Por que ele era segundo o coração de Deus? Mesmo com tantas falhas, que faria nós hoje excluir ele da nossa igreja. Se Davi estivesse hoje aqui, nas igrejas, nós tínhamos excluído ele fora, pelas falhas que ele cometeu. Mas por que Deus não o excluiu da sua graça, do seu amor? Porque ele era um homem que adorava a Deus em espírito e verdade, que fazia as coisas para Deus por amor. Foi o único rei ali que teve o desejo de levantar o templo em Jerusalém, mesmo com suas falhas, mesmo que Deus disse: você não vai, Davi, eu não quero, você é homem de sangue. Mesmo assim ele não se ressentiu, não ficou bravo como ficou Caim, Caim, quando Deus falou que não gostou daquilo que ele fez, da oferta, ele se ressentiu, deixou o ódio, a inveja entrar no coração e matou o seu irmão Abel. Saul a mesma coisa, quando ele foi rejeitado por Deus, ele teve que se arrepender, buscar, persistir, porque Deus é misericórdia, talvez não como um rei mais, mas pelo menos em questão de salvação, em questão de comunhão com Deus, porque é melhor ser um servo de Deus e ir para o céu do que ser um rei, ungido por Deus e rejeitado para o inferno. Não estou dizendo que ele foi, só Deus que sabe, mas a questão é, por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Deus disse: não quero templo. Ele foi lá, catou todas as suas riquezas e ofertou. E morreu e deixou para o seu filho Salomão construir o templo. Construir. Então isso é amor. Ele tinha amor por Deus. Ele sabe: eu estou partindo, eu vou virar pó, mas o meu Deus é eterno, eu amo meu Deus. Então doou ali não sei quantas toneladas, não tenho o número certo, porque eu nem preparei nada para falar hoje sobre Davi, então é o que está vindo agora do coração de Deus para nós.
Mas ele ofertou toneladas de ouro, fora prata, fora pedras preciosas, madeira. Foi um homem riquíssimo, mas não foi apegado à sua riqueza material. Ele foi um dos homens mais ricos, mas Salomão foi muito mais que ele, mas ele também foi. Mas ele não se apegou, ele amava a Deus. O amor dele era por Deus, não pelas coisas materiais, não pelas coisas terrenas, porque o tesouro de Davi estava no céu, estava em Deus, estava em Cristo Jesus. Então nosso tesouro deve ser o Senhor, deve ser o amor, né? Amar a Deus. Lembremos-nos do que Jesus disse a Satanás. Satanás ofereceu a Jesus: te dou tudo, todas as riquezas, glórias do mundo, se você só me adorar uma vez só, Jesus. Não precisa ser muito, depois você pode se arrepender e voltar para o seu pai. Mas só uma vez, se dobra e me adora, e eu te darei tudo. Você vai fazer pacto comigo, tira da sua alma para mim, só me adora uma vez. Diga que eu sou o Senhor, diga que eu sou Deus. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, amarás, honrarás, e somente a Ele prestará culto. Então, o amor é o sentimento que todo ser humano tem. Só que muitas das vezes a grande maioria volta esse amor para as coisas erradas, volta esse amor não para aquilo que é correto e certo. As pessoas, em vez de amar a Deus, elas amam o dinheiro. As pessoas, em vez de amar o seu próximo, elas amam a si mesmas. As pessoas, em vez de amar seus inimigos, elas amam a si próprias, desejando a vingança sobre os seus inimigos. Então, todos têm um amor, mas a grande maioria usa este amor como alvo a coisa errada, coisa que desagrada a Deus. Em vez de amar a Deus, amam o mundo. Em vez de amar a santidade, amam o pecado. Em vez de amar a justiça, amam a injustiça, né? Mas esse amor que Paulo está falando aqui é o amor de Deus, é o amor supremo, é o amor ágape, é o caminho excelente, é o caminho que todo cristão deve andar e deve trilhar, porque é o caminho que Jesus andou. Aleluia. E trilhou, e todos os servos do Senhor. O amor é a principal marca, né? A principal marca de um discípulo. Jesus disse: nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, a prova do discipulado é o amor, né? O amor, que do amor vem o perdão, do amor vem a paciência, do amor vem a esperança, do amor vem a fé, do amor vem a caridade, do amor vem a mansidão, do amor vem a humildade, né? Do amor vem o altruísmo, né? A longanimidade, a benignidade. Ou seja, o amor é como se fosse uma raiz, que dessa raiz vai brotar árvores com todos os bons sentimentos, né? A caridade, a alegria, a paz, tudo vem e provém do amor de Deus, né? Por que nós temos paz, alegria, justiça hoje? Porque veio da raiz do coração do Eterno, veio da raiz do sacrifício amoroso de Jesus Cristo, né? Que amou os seus até o fim, diz a Bíblia. E Ele amou os seus até o fim. E Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida pelos seus amigos, como diz a palavra de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho também. Então, todos os bons sentimentos que nós sentimos e desfrutamos provém da graça de Deus, né? Todo sentimento no que condiz a piedade, a justiça, o amor, a graça de Deus provém do amor de Deus, flui do amor de Deus. É o que vai mover o céu. Nós vamos chegar daqui a pouco aqui e nós vamos ver que línguas vão acabar, profecias também vão acabar, ciência vai acabar, mas uma coisa não vai acabar, né? Nós vamos ver daqui a pouco que é. Paulo cita 5 dons aqui no versículo 1 ao 3. Ele cita o dom de línguas, de profecia, de ciência, de fé e doação, sacrifício. Ressalta que, sem amor, o exercício desses dons não é nada. As línguas sem amor não passam de barulho, ou seja, línguas, pregações,
glórias a Deus, canções. Sem amor vivido, sentido e vivido na prática do dia a dia, com a família, no trabalho, em casa, em todos os lugares, não passa de barulho, é igual um sino que balança, mas não retine, não faz nenhum efeito. O amor que enriquece o dom, ele dá o valor. Então é o amor que vai enriquecer o dom espiritual. É o amor. É o amor. O ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto os que são alcançados por eles. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda, seguindo a verdade em amor. Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor. Mas tem como eu seguir a verdade sem amor? Mas tem como eu seguir a verdade sem amor? Não tem. A própria igreja de Éfeso, Efésios 4,15. O que Jesus fala para ela lá em Apocalipse? Você segue a verdade, segue a doutrina, com fidelidade, não suportam os apóstolos falsos, mas vocês abandonaram o primeiro amor, a primeira caridade. Eu tenho contra ti isso. Então, Paulo já estava repreendendo aqui em Efésios 4,15 a igreja de Éfeso, que eles deviam seguir a verdade com amor. Eles não ouviram, e Jesus vai repreender eles novamente no Apocalipse, E João escreve essa carta para a igreja de Éfeso também. Então, a verdade deve ser seguida em amor. Eu me lembro do texto também, lá de Tessalonicenses, capítulo 2, que diz que as pessoas que não amarem a verdade, Deus enviará a operação do erro. Ou seja, a questão não é conhecer a verdade que liberta. Muitos conhecem a verdade que liberta, mas continuam no engano, porque rejeitam, não amam essa verdade, detestam essa verdade, odeiam essa verdade. Muitos seguem a verdade, mas não com amor, mas com interesse próprio, com interesse de benefícios, Eu vou servir a Deus pelos benefícios. Ele vai me dar paz, Ele vai me dar carro, Ele vai me dar casa, Ele vai me dar prosperidade, Ele vai abrir as portas de emprego para mim. Então muitos servem a Deus pelo benefício também. Muitos seguem a verdade, não por amor, mas por qualquer outro motivo ou sentimento. E nós devemos seguir a verdade em amor. O amor e a verdade estão casados, Podemos dizer assim. Os cristãos são por Deus instruídos que devem amar-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,9. Deus Pai nos ensinou a amar, enviando o seu Filho. 1 João 4,19. Vamos ver lá, 1 João 4,19. 1 João 4,19. Olha lá, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, odeia, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar um Deus que não viu? Então aqui está a prova, Aqui está a prova de que conhecemos o eterno Deus ou não. É o amor, É amar o próximo, é amar seus semelhantes. Só um detalhe aqui: amar não significa que temos que andar junto ou concordar. Nós amamos os homossexuais, mas nós não andamos junto com eles, e nem concordamos com o que eles fazem, mas amamos. É o amor. Mas o amor, muita gente acha que amor significa concordar, significa aceitar tudo. Não, o amor não aceita tudo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, como nós vamos ver aqui. Mas ele não aceita tudo. Ou seja, nós devemos amar nossos próximos. E se um cristão tem ódio de algum ser humano, esse cristão está correndo sério risco, grave risco de ir para o inferno. Se ele odiar seu irmão, aborrecer, ou até mesmo não perdoá-lo, Ele está correndo sério risco de não ser perdoado e também ser rejeitado pelo Senhor. Então devemos amar. Amar o nosso próximo, amar nossos inimigos, como ensina o Evangelho. Amar. Assim como Jesus, Paulo, Estevão, os apóstolos fizeram. Nossos exemplos são eles, Nossos exemplos não são os hinos evangélicos que são cantados hoje,
ou os pastores hoje e pregadores da sociedade que incentivam o povo ao ódio, à vingança, né, ao preconceito, a se odiarem, né? Se odiarem, não. Nossa motivação e nosso exemplo está em Jesus, está na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo nos ensina a amar uns aos outros, derramando o amor de Deus em nosso coração. Romanos 5,5 diz assim, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo que derrama o verdadeiro amor de Deus em nosso coração. Pois existe o amor ágape, que é o amor de Deus. Existe o amor filho, palavra filho em grego, que é o amor fraternal. E existe o amor eros, que vem da palavra erótico, né? Que é o amor sexual. É o amor, é a paixão, né? A atração de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem, né? Mas o amor que Paulo está falando aqui não é o amor eros, que é amor entre homem e mulher, não é o amor filho, que é amor entre pai e filho, entre irmãos ou amigos, né? O amor fraternal, mas o amor que Paulo está dizendo aqui é o amor na palavra grega ágape, né? O amor de Deus, o amor supremo, né? O amor sem nenhum interesse, né? Sem nenhum interesse. O amor incondicional. Deus nos ama incondicionalmente. O que significa isso? Significa que não existem condições. Ou seja, não existe méritos. Nós não podemos dar a Deus nenhum mérito ao nosso favor para Ele nos amar, nenhum desmérito. Ou seja, Deus vai nos amar porque Ele é amor. E porque Ele nos ama. Não porque somos bons ou estamos fazendo as coisas certas, ou vai nos deixar de amar porque estamos fazendo a coisa errada. Não, Deus ama, e Deus amou o mundo incondicionalmente, mesmo o mundo o rejeitando, mesmo o mundo amando o pecado, amando as trevas. Deus amou o mundo que entregou seu Filho. Ou seja, o amor de Deus ele é incondicional. Não existe condições, né, que nós damos para Deus ou deixamos de dar para que Ele nos ame mais ou ame menos, né? Deus nos ama de uma forma sobrenatural, de uma forma ilimitada, de uma forma que não existe medida, né? Não existe medida nem estatura para a misericórdia, para o amor e para a graça do Senhor nosso Deus. Então, ainda que eu falo língua dos homens, língua dos anjos, se não tiver amor, não adianta nada. Você, como um bronze que soa, ou como um símbolo que retira, só fará barulho. Ainda que eu tenha dom de profetizar, conheça mistério, ciência, fé de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dou, olha esse que forte, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É possível? É possível dar todos os meus bens aos pobres se eu não tiver amor? Sim, é possível. É possível querer fazer isso para me mostrar que eu sou bonzinho. É possível querer fazer isso para tentar comprar a salvação, né? Achar que fazendo isso eu vou ser salvo. É possível dar meu corpo para ser queimado ou ser um mártir por uma causa nobre, mas não motivado pelo amor, mas por qualquer outra coisa. Então é possível. Por isso que os espíritas estão equivocados, achando que a caridade irá purificar suas almas, né? E através dos ciclos de reencarnação, eles irão um dia alcançar a perfeição, né? Alcançar o estado de divindade, né? De espíritos de luz, para sempre e eternamente salvos, né? Só que o que purifica pecado é o sangue de Jesus. O que leva para o céu é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A caridade não é o motivo da salvação, mas ela é consequência da salvação. Ou seja, quem é salvo por Deus é salvo pelo Evangelho, pela graça do Senhor. Automaticamente Deus, a Bíblia diz que Ele nasce de novo, nasce da água do Espírito, nasce de Deus, com a natureza do Senhor, né? Deus coloca nele um novo espírito, as palavras de Deus, um sentimento iguais aos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Então esse crente nasce do amor, nasce
da caridade. Pode entrar. Versículo 4 e 7 agora. Senta. 1 Coríntios. Senhor. Costuma ver. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O versículo 4 ao versículo 7. Olha que lindo. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ver na outra tradução. Versículo 4, novamente, Coríntios 13, 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Então essa é a característica do amor. 1 Coríntios 8:1, olha o que diz a palavra de Deus sobre o amor. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, a ciência, o saber, a inteligência, ela incha o coração do homem. Mas o amor, ele edifica. O amor, ele constrói. Mas a inteligência do homem talvez traz desgraça, destruição, guerras, brigas. Não é isso que nós temos visto acontecer no mundo? A ciência do homem, a sabedoria do homem, o saber, a inteligência do homem tem sido focalizada em fabricar bombas, fabricar armamentos de guerra, a pessoa usa a sua inteligência somente pensando nela, né? Como eu posso fazer para me ficar mais rico? Que ideia que eu posso ter para montar uma empresa ou fabricar um novo produto? E isso, infelizmente, entrou dentro da igreja também. Entrou. Porque Paulo está dizendo do amor aqui, não é para o mundo, não. É para a igreja. É para a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha dons espirituais, mas não tinha o amor, não tinha o principal, não tinha a caridade, o amor do Senhor. Por isso, irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, será vão se nós permanecermos toda a nossa vida na igreja. Podemos pregar, profetizar, curar, evangelizar, fazer maravilhas em nome de Jesus. Mas se não houver o amor, não adiantará de nada. Porque o saber somente vai trazer orgulho ao nosso coração. E o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Então nós aprendemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons espirituais. Agora no texto, Paulo está dizendo, vocês querem os dons espirituais, mas usem eles com amor. Não usem eles para ganhar dinheiro. Não usem eles para se competir, para tentar se achar melhor ou mais importante. Use os dons espirituais. Use o chamado que Deus te deu para pregar o Evangelho. Não para ganhar dinheiro, não para prosperar, mas use para a glória do Senhor. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A Bíblia diz de um ser mais inteligente do que Daniel. E esse ser se chamava Lúcifer, o querubim ungido, o anjo que era o guardião do trono de Deus nos céus, o querubim da guarda, um anjo que era revestido de pedras preciosas, diz a Bíblia, que andava sobre pedras folheadas como a luz do céu,
Um anjo que refletia a beleza e a glória de Deus, que tinha conhecimentos, que tinha uma proximidade com o trono de Deus, que a maioria dos anjos não tinha. E por causa de toda essa sabedoria e entendimento e glória que ele tinha, ele se achou melhor, ele se achou especial, mais do que os outros anjos. E essa foi sua queda, pela falta do amor. Então, o pecado começou no céu pela falta do amor, onde entrou a inveja, a cobiça e a mentira de ele achar que poderia subir e ser semelhante ao Altíssimo, né? E ser igual a Deus. E assim ele conseguiu fazer uma rebelião no céu e fazer descer com ele terça parte de anjos. Anjos que viam a luz e a glória do Todo-Poderoso. Então o amor é o principal dom. O amor é a principal missão do cristão e daqueles que seguem a Jesus. Não é a prosperidade, não é o dinheiro, não é a cura divina, não é o bem-estar, não é os dons espirituais, mas é o amor. O amor é paciente. O amor é paciente. Quanta gente diz que ama a Deus, mas não tem paciência? Não tem paciência nenhuma, não tem paciência com o marido, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com o pastor, ou o pastor com os irmãos, não tem paciência no trabalho, está dirigindo no trânsito, se alguém cortar a frente já fala palavrão e xinga. Cadê o amor? O amor que é paciente. O amor que é paciente. Ou é sofredor, né? Eu gosto de ler as duas traduções aqui para nós se aprofundarmos. A caridade é sofredora. Na outra tradução, o amor é paciente. Então, que amor é esse que as pessoas vivem hoje? Um amor que só busca benefício próprio. Eu só vou amar aquela pessoa se ela me retribuir. Se ela não retribuir, eu não a amarei, eu a desprezarei, ou até mesmo a perseguirei e a odiarei. Esse é o amor que o mundo ensina, que as novelas, que os filmes ensinam. E até muitas das vezes acontece dentro da igreja também uma barganha, uma teologia de barganha, onde eu tenho que dar coisas para Deus para me receber coisas de Deus. Ou seja, eu não dou oferta mais por amor, ou dízimo, mas eu dou porque eu quero ser abençoado. Eu dou porque eu preciso de um milagre na minha vida. Ou seja, a barganha, não amor. Eu vou ajudar, igual os espíritas, a mesma coisa, só que é evangélico. Os espíritas fazem caridade para comprar o céu, e os crentes dão dinheiro na igreja para comprar a prosperidade. É a mesma coisa. O amor é paciente, é sofredor. Ou seja, tudo que você for fazer para Deus, se não for por amor, não faça. Não faça porque Deus não recebe. Deus não aceita dessa forma. Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não fez com amor. Aceitou a de Abel porque Abel fez com amor. Por que Deus aceitou Davi? Porque Davi andou no amor, mesmo com todas as falhas que ele tinha. Como eu disse para o pastor aqui no começo do estudo, se Davi congregasse nas igrejas hoje nós teríamos excluído ele para fora. Porque Davi cometeu pecados terríveis. Assassinato. Um assassinato ele cometeu, conhecendo Deus. Estou falando de uma pessoa lá do mundo, um homem conhecedor, que era rei, viu milagres de Deus, conhecia Deus, mas caiu. Mesmo assim Deus não o excluiu, embora Deus o puniu, o castigou, o disciplinou, e foi terrível a consequência do seu pecado. Mas Davi nos ensina que para ser segundo o coração de Deus, tem que andar segundo o amor e não ao ódio. Isso significa que não devemos pensar em nós mesmos, mas nos outros, porque, por sua vez, exige amor. Então o amor é sofredor. Ensina a gente que devemos pensar não em nós mesmos, mas nos outros. Quer ver só a nossa oração? Faz uma análise. Faz uma análise da sua oração hoje. Todo esse ano que você viveu, já está acabando esse ano, né? Falta mais um mês quase. Todas as suas orações foram mais em você ou nos outros? Aí você vai ver se você tem amado realmente, como Cristo ama e como Ele nos ensina a amar. Todas as campanhas de jejum que você fez, os votos, sacrifícios,
As idas do culto, foi pensando em você? Ou você pensou em alguém? Ou você orou por alguém? Intercedeu por alguém? Então, irmãos, o amor, ele é sobremodo o dom excelente, o dom supremo, o dom superior. Por isso que Jesus Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 7, e os cristãos, principalmente os evangélicos e líderes, fariam bem em ler e estudar isso, que muitos me dirão naquele dia: profetizei, fiz maravilhas, fiz paralítico andar, cego enxergar, expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer assim: não conheço vocês, apartai-vos de mim. Então, irmãos, o importante é amar a Deus. Não adianta fazermos coisas para Deus, porque coisas para Deus podem ser feitas por vários motivos. Eu posso estar pregando aqui por dinheiro ou por amor. Eu posso estar pregando aqui para me mostrar ou por amor. Eu posso estar cantando aqui na frente para adorar a Deus ou para mostrar meu talento. Então, o importante não é o que você faz, mas é o motivo pelo que você faz o que faz. É isso que Deus está interessado. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, a primeira carta, a primeira das 7 igrejas, é a igreja de Éfeso. Era uma igreja fiel, mas não amava. Não amava o noivo, não amava Jesus. Era uma igreja fiel, guardava a palavra, mas não amava o seu noivo. Não amava o seu noivo. Você gostaria de ter uma esposa ou um marido que, mesmo que é fiel a você, mas não te ame? Ele é fiel, não trai, não adultera, mas não ama. O que adianta? O que adianta? Então, eu sou fiel, eu não traio minha esposa, ou eu não traio meu marido, mas não ama. Então, o que adianta essa fidelidade se não é baseada no amor? A igreja de Éfeso era fiel, mas não amava. Jesus vai dizer para ela: só tem uma coisa contra ti, você abandonou o teu primeiro amor. Só essa coisa eu tenho contra você. Você abandonou o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Eu sou fiel, mas você ama a Deus. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4,15 que devemos seguir a verdade em amor. Ou seja, não devemos seguir a verdade somente porque ela é a verdade, ou porque vai nos levar até o céu, ou porque temos medo de ir para o inferno, ou porque temos medo da consequência do pecado. Mas devemos seguir a verdade, seguir a Cristo, seguir a Deus, porque amamos a Deus. Não queremos ir para o céu para ser livre do inferno, mas queremos ir para o céu porque o céu Deus está lá. Porque se Deus não estivesse no céu, era preferível então ir para o inferno, porque um paraíso sem Deus é um inferno. Então, irmãos, a motivação é o amor. Se perdemos o amor, perderemos tudo o que nos resta, porque a maior riqueza de um homem é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor é benigno. O que é benigno? A palavra de Deus diz em Gálatas que o fruto do Espírito é a benignidade, ou seja, a bondade, a misericórdia, a clemência. É um atributo, é uma característica de Deus Pai. E deve ser uma característica daqueles que são filhos de Deus. A misericórdia. Ah, o irmão pecou, o irmão errou. E você está com a pedra na mão para matá-lo de vez, ou você está com as palavras de julgamento para derrubá-lo de uma vez. Isso não é característica de Deus, não é característica do amor de Deus, porque o amor de Deus que Ele nos dá, Ele é benigno, ou seja, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é generoso. Ou seja, Deus vai nos usar como um instrumento não para destruição, mas para edificação, não para a morte, mas para a vida e vida eterna, e vida com abundância. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes ou em inveja, O amor não arde em inveja ou em ciúme. Ciúme, inveja, coisas terríveis, E pessoas, em nome do amor, entre aspas, têm essas características e esses sentimentos
que na verdade são a destruição de um casamento, a destruição de uma sociedade, a destruição até mesmo da igreja, né? A inveja de uns com os outros, o ciúme de uns com os outros, né? Eu tenho ciúme porque o pastor só dá oportunidade para esse irmão, para mim não dá. Ou eu tenho inveja daquele irmão, porque aquele irmão está sendo abençoado, está prosperando, e eu não estou. Então essa não é a característica do verdadeiro amor. O amor, ele não arde em ciúmes, não arde em inveja, não arde. Esse falso amor que arde em inveja, em ciúmes, vem de Satanás, porque assim ele agiu no céu, né? E continua agindo até hoje, na face da terra, e também os seres humanos seguindo as suas pisadas, né? Mas o verdadeiro amor não arde em ciúme. Quer ver só como não arde? Moisés, homem de Deus, um profeta de Deus que falava face a face com Deus. Certa feita Deus mandou, ele pegou 70 anciãos para repartir com eles a unção, né, do Espírito Santo, do poder de Deus. Só que 2 ficaram fora, não sei por que motivo, a Bíblia não fala, e eles começaram a profetizar fora do lugar que era para eles profetizarem. E Moisés estava ali com os 68 que estavam sendo cheios do poder de Deus, e Josué chegou. Josué era jovem ainda, inexperiente. Ele chegou para Moisés e disse: Moisés, olha o povo, aqueles 2 ali, ó, eles estão dando escândalo, eles estão profetizando fora do templo, fora do arraial. E sabe o que Moisés disse para ele? Olha, Josué, você tem ciúme por mim, que todo Israel fosse cheio do Espírito Santo, que todo Israel fosse profeta, fosse servo do Senhor. João Batista, a mesma coisa. Os discípulos chegaram para João Batista: João Batista, as pessoas estão te abandonando para seguir Jesus. Pensaram que ele ia sentir inveja, ciúme? Não. Ele vai dizer assim: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que o Senhor apareça, o Senhor se revele e eu diminua. Porque o amor, ele não arde em ciúmes, jamais. Mas o amor, ele se alegra. Ele se alegra quando o seu semelhante é abençoado. Ele se alegra quando o seu semelhante recebe uma vitória de Deus. Não é como muitos, né? Se você receber uma vitória ou uma bênção de Deus, muitos vão ficar com inveja. Mas aquele que anda nos passos do amor, ele vai se alegrar com os que se alegram e vai chorar com os que choram. O amor não se orgulha, não se ufana, não é orgulhoso, não trata com leviandade. O que é leviandade? O que é uma pessoa leviana? O que é uma pessoa leviana? Vou dar um exemplo para você, que um juiz, por exemplo, um cara de muito dinheiro, tem uma causa para este juiz, e ele é culpado, o juiz sabe que ele é culpado. Ele vai e oferece um dinheiro ou uma propina para aquele juiz não condená-lo. E aquele juiz é corrupto e aceita aquilo. Então aquele juiz, podemos dizer, é um juiz leviano, ou é um ser humano leviano, corrompido. Ou seja, aceita barganha, aceita algum tipo de oferta ou benefício para se corromper. Mas aquele que ama a Deus, aquele que ama realmente o Senhor, não se ufana, não é leviano, não vai se corromper. Ainda que o mundo inteiro se corrompa, ainda que o mundo, a sociedade, abandone a Deus, ele não abandonará, assim como Noé. Noé estava no mundo antigo, ele, sua mulher e sua família, e não abandonaram a Deus, não foram levianos, não abandonaram o Senhor, não abandonaram o caminho da salvação. O amor não se ensoberbece, não se ensoberbece, não se orgulha. Eu não sei, mas eu não gosto de orar, eu não gosto de estar na igreja, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto, porque eu acho que eu já sei tudo que eu preciso, eu já sei. Então, você não está, ou eu não estou, nós não estamos andando no verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, ele não deixa o orgulho entrar no coração,
que volto a repetir novamente, foi o pecado de Satanás. Ele se achou conhecedor de Deus, conhecedor, e aí foi sua queda, porque ele quis ser igual, ser semelhante ao Altíssimo. Mas o verdadeiro amor, ele é humilde, ele é manso e humilde de coração. Jesus Cristo disse na Bíblia, em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, se nós quisermos aprender alguma coisa com Jesus, devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para a nossa alma. Jesus, quando esteve na terra, porque muitas pessoas o rejeitaram, a maioria, o rejeitou, a maioria clamou, solta Barrabás, crucifica esse Jesus, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo seu amor, porque dessa forma os homens não aceitaram, porque os homens queriam um rei, queriam alguém que tivesse uma espada na mão para matar os romanos, para acabar com os romanos, para destruir os romanos. Mas eles não queriam alguém que os ensinasse a amar o próximo, a amar a Deus. Então por isso rejeitaram Jesus, perseguiram Jesus, porque Jesus era manso e humilde de coração. Jesus não clamava por vingança. Jesus estava apanhando, estava sofrendo, estava sendo humilhado, cuspido, não clamava por vingança, não pedia para Deus, Deus, manda fogo do céu destruir esse povo, não. Ele dizia, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que falam, não sabem o que oram, não sabem o que estão fazendo. Porque se realmente tivesse o discernimento, soubessem, não teriam me crucificado. Então o amor, ele não se ensoberbece, não é orgulhoso. Ele, quanto mais se conhece a Deus, se conhece o amor de Deus, a tendência é ser mais humilde. Paulo estava no final da vida dele, quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, é a sua última carta. Ele já estava preso em Roma, faltava dias para ele ser morto, decapitado. E ele vai dizer assim, eu, Paulo, que sou o principal dos pecadores. Ou seja, Paulo, no final da sua trajetória, não se considerava o superapóstolo, não se considerava o maior dos apóstolos, embora nós sabemos que ele foi, mas ele se considerava o principal dos pecadores. Então, essa é a característica do amor. Ele não traz nenhum orgulho para o nosso coração, porque quando você lê a Bíblia, quando você observa os mandamentos, você observa o caráter de Deus, a justiça, a santidade de Deus, você não tem nenhum motivo para se orgulhar, nenhum motivo para se achar bom, nenhum motivo para se achar merecedor de nada. Pelo contrário, você só tem motivos para se lamentar e para clamar a misericórdia de Deus, clamar ao perdão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o amor. O amor não se porta com indecência, ou não se conduz inconvenientemente. O amor então não se porta com indecência. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque a indecência ou a inconveniência, ela faz parte da nossa sociedade também. As pessoas querem se mostrar, querem mostrar seus corpos, querem mostrar sua sensualidade, querem mostrar sua lascívia, querem mostrar sua aparência, mas o amor verdadeiro não se conduz inconvenientemente, não se porta com indecência, ou seja, como podemos dizer assim, educado, o amor que Deus nos dá, educado, não busca seus interesses. O amor não busca seus interesses. Mas por que as pessoas vêm na igreja então hoje? Para buscar seus próprios interesses. É certo isso? É certo? Muitas pessoas buscaram Jesus porque tinham interesses,
cego ser curado, paralítico andar. E Jesus curou. Jesus fez maravilhas. Mas nós vemos os 10 leprosos, os 10 foram curados. Jesus curou os 10, mas somente um voltou para agradecer. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Você recebeu também não só a cura, mas a salvação, que é o maior milagre, a maior graça que um homem pode receber. Você pode receber todas as bênçãos que Deus tem para você, mas se você não receber a salvação, você perdeu tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Perder a sua salvação? Então o amor, ele não busca seus próprios interesses. Não busca, mas o amor busca os interesses de quem o amor busca então? Primeiro de Deus, depois do seu próximo. O bom samaritano, ele buscou o interesse de quem? Dele ou daquele homem que estava ali no chão como quase morto, todo surrado, cheio de sangue, cheio de feridas? Ele buscou o interesse de quem? O sacerdote buscou seu próprio interesse, né? Eu vou para o templo. O levita também, seu próprio interesse. Eu vou para o templo. Eles tinham religiões suficientes para mandá-los ao inferno, mas não tinham amor pelo próximo. Está vendo a cegueira? A cegueira que a religião traz, a religiosidade traz no nosso coração. E não falo de católicos, nem de espíritas, falo de evangélicos. A cegueira de acharmos que é mais importante para Deus nós irmos para o templo do que estender a mão para o próximo, para o vizinho que talvez está passando fome, para aquele irmão, para aquela irmã. Tive fome, não me desse de comer. Tive sede, não me desse de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava preso, não me visitaste. Estava doente, não me visitaste. Mas Senhor, quando que eu deixei de fazer isso para o Senhor? Quando você deixou de fazer aquele pequenino, aquela pequenina, a mim você deixou de fazer. Então é muito sério isso. Jesus vai nos julgar. Jesus vai pesar-nos na sua balança. Vai. Então, por isso que está ensinando a Bíblia. Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Vocês podem ter os dons, mas vocês usam os dons para os seus próprios interesses e não pela causa do amor por Deus, do amor pelo próximo. Porque o amor, ele não é interesseiro, não busca seus próprios interesses. Não busca. Eu conheço pastores, irmãos, que só visitam membros que dão dízimo. Conheço. Que o tratamento é até diferente para quem dá mais dinheiro e menos dinheiro. O amor é interesseiro. É interesseiro no mamon, no dinheiro. Pregadores que pregam, ou cantores, né? A maioria dos pregadores e cantores famosos, se tirasse o CD deles, as ofertas deles, a maioria deixar de cantar e pregar, porque fazem por dinheiro, não por amor. Fazem como profissão e não porque amam a Deus. Fazem para se enriquecer e não para enriquecer aos outros. Eu vejo Paulo. Paulo poderia ter sido o homem mais rico dessa época do Império Romano. A Bíblia diz que os lenços e aventais dele curavam e expulsavam demônios. Mas aonde você vê na Bíblia que ele vendeu isso? Aonde você vê na Bíblia Paulo cobrando? Aí ele estava lá em Corinto, de repente liga o irmão lá da igreja de Roma: olha, Paulo, quanto você cobra para vir pegar aqui na igreja de Roma? Ou tem uns cantores aí, Paulo, também, você pode trazer. Quanto que eles cobram? Qual é o cachê que eles cobram? Então, irmãos, não devemos nos iludir. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos vai se esfriar. Vai ser como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra. Aumento do homossexualismo, aumento do pecado, aumento da criminalidade, aumento do amor pelo homem ao dinheiro, as coisas dessa terra. Não devemos nos iludir, porque isso não está fora da igreja, não. Está muito bem dentro, e até mesmo um trono, a mamon, está sendo levantado em muitos altares. Pessoas que buscam a Deus por interesse próprio. Eu quero buscar Deus
Porque eu quero ser rico, eu quero buscar Deus, porque eu quero ser próximo, eu quero buscar Deus, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então a maioria das orações é eu quero, e não faça-se a tua vontade, e não venha o teu reino, mas o meu reino, a minha vontade, é que impera e é que domina. Então, essa sociedade não está baseada no verdadeiro amor, mas no falso. Assim como estava a igreja de Corinto também. Desde aquela época, a igreja sofre com a falta do amor. O amor não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita. Não se irrita. Interessante isso, né? O amor não se exaspera ou se irrita, né? Nessa tradução está mais difícil a palavra, exaspera, que significa se irritar. O amor não se irrita. Não se irrita. Ou seja, não trata as pessoas com desdém, né? Com zombaria. Não se irrita. Não é algo forçado, né? Porque quem ama sem ser forçado, ama porque ama realmente. Mas quando é algo forçado, então a pessoa se irrita, né? Se irrita, porque ela está forçada. Ela está fazendo algo forçado contra a sua vontade, então aquilo irrita ela. Mas o amor verdadeiro não se irrita. O amor de Deus não se irrita. E se Deus se irritar com nós, então, o que vai acontecer? E aí? Vai sobrar quem vivo nessa terra? Vai sobrar quem? Se a Bíblia diz que todos pecaram e não há nenhum justo sequer, e que toda a justiça do homem para Deus é como um capo de imundícia. Quem que vai sobrar vivo nesse planeta? Se Deus resolver se irritar conosco. Se Deus resolver nos punir pelo que nós merecemos. Porque muita gente diz: Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço o sofrimento, essa humilhação, essa perseguição. Realmente nós não merecemos. Nós merecemos muito pior, se for ver pela Bíblia. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a ira de Deus. Mas mesmo assim, a graça, o favor imerecido que veio através do Evangelho, das boas novas de Jesus, nos traz a salvação, o perdão, a justiça, o amor de Deus. Então, se o amor de Deus não se irrita, como que nós vamos querer maltratar as pessoas só porque elas não nos agradam? Ah, aquela pessoa, não vou com a cara dela, não me agrada. Não me agrada o jeito dela. Eu já vi isso acontecer no serviço, pessoas que não se vão com a cara, não é porque uma falou mal da outra, é porque não vai com a cara mesmo, já se irrita só de ver uma outra. Onde está o amor de Deus aí? Se você odeia seu irmão, você é homicida, e homicidas não irão para o céu. Não irão. O amor não se irrita. Se Deus for resolver agir pela ira e pelo que nós merecemos, irmãos, nós não merecemos uma seca no estado de São Paulo. Nós merecemos coisa muito pior. Mas a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então quem realmente quer ser cristão, né? Porque ser evangélico, existem 50 milhões no Brasil e a tendência é aumentar, mas quem quer realmente ser cristão, né? Que é a minoria, servir ao Senhor, adorar o Espírito em verdade, deve procurar essas características, né? O amor não busca seus próprios interesses, não se irrita, né? Não se ressente do mal, ou não suspeita mal, não suspeita mal, ou malícia, podemos dizer assim. Malícia, o que é a malícia? É você julgar a pessoa como os fariseus faziam, pela aparência. Você não conhece a vida da pessoa, você não anda junto com ela, mas você vê ela e você tem uma malícia, ó, aquele homem nem está com nada, aquela irmã ali, ó, não está com nada, aquele outro ali não está com nada. Mas e Lázaro? Lázaro era um mendigo, estava na porta do rico, morreu, e os anjos levou ele para o céu, e o rico foi para o inferno. Cadê a aparência aí? Para que serviu a aparência, né? E se nós tivéssemos dado aquela história, nós iríamos dizer: ó, esse mendigo aí não vai para o céu, não. Deus não ama ele, está aí, ó, não tem nem o que comer, está coçando suas feridas, mas Deus o levou. Deus o levou para o seio de Abraão, para o paraíso eterno. O amor não suspeita mal, né? Não suspeita mal.
Ou seja, eu amo as pessoas, eu amo meus irmãos, minha família, Deus, mas tem gente que só suspeita mal, né? Vê mal em todo mundo, menos em si mesmo, né? Ah, eu não vou amar o pastor não, porque ele é meio embrulhão, hein? Ah, não vou amar aquela irmã lá, porque ela é muito fofoqueira, hein? Então, suspeita mal de todo mundo. É uma malícia contra todos, né? É um ressentimento do mal, né? Enquanto a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra demônios, as pessoas estão focalizando a sua força, sua luta contra o homem, ressentindo-se do mal, suspeitando do mal. Mal por mal, irmãos, a Bíblia diz que todos são maus. E não é eu que digo, é Jesus. Jesus falou assim para os pais: vocês que são maus, dão boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então Jesus chama nós de mal. Quando o homem ali, o fariseu, vai elogiar Jesus: Jesus, bom mestre, por que me chamas bom? Jesus disse: não há um sequer bom a não ser Deus. Então, quando nós começamos a suspeitar mal de todo mundo, de todos, devemos tomar muito cuidado, porque essa não é a característica do sentimento de Deus, do amor de Deus. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, não folga com a injustiça, ou seja, não se alegra com a injustiça. Então, se você conseguir assistir um programa de televisão, ver um matando o outro, ver a corrupção, ver tantas coisas terríveis, e não sentir nada, absolutamente nada, ficar inerte, é um sinal claro que, por se multiplicar a iniquidade no planeta, seu amor já se esfriou. Você está inerte. Para você tanto faz. Se houver assassinato, tanto faz. Se alguém se matar, se enforcar, se você vê as pessoas nas drogas, tanto faz. Ah, não é problema meu mesmo. O importante é eu, minha família, né? Que se exploda. É assim que muitos pensam. Se não falam, pensam, né? Pensam dessa forma. Mas o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça. Não se alegra. Um cristão verdadeiro não tem como ele ficar alegre com esse sistema do mundo. Não, ele se alegra em Deus. Se alegra na salvação que Deus lhe deu. Mas nesse mundo, não, jamais. Por quê? Porque esse mundo respira o mal, jaz no maligno, é dominado pelas potestades satânicas. E somente no poder do Senhor nós vamos conseguir vencer. Então, se você dá risada das coisas que estão acontecendo no mundo, se você olha para os homossexuais brigando, tentando casar, tentando até querer obrigar pastores e religiosos fazerem seus casamentos, e você consegue olhar com desdém, com desprezo, ou não sentir nada, é porque você está longe do amor de Deus. Porque quem realmente está capacitado, crescendo e buscando esse amor, viver esse amor, sentir e ter comunhão com esse amor, essa pessoa jamais vai se alegrar com a injustiça que acontece nesse mundo. Ah lá, mas o amor, ele regozija-se com a verdade. O amor regozija-se com a verdade. Então essa é a característica do amor. Ele folga com a verdade. Ele tem prazer na verdade. Prazer na palavra de Deus. O que é a verdade? O que é a verdade? Quero te fazer essa pergunta. O que é a verdade para você? A verdade é Jesus? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aonde que está a verdade? Não está em você. A verdade não está no mundo. A verdade está onde então? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nas suas palavras. É nelas que, quando nós lemos elas, estudamos elas, nós vamos encontrar a verdade. Nós vamos se alegrar por essa verdade. Ter prazer nessa verdade da palavra de Deus. Eu sei que a maioria hoje não tem prazer na palavra de Deus.
A maioria tem prazer no reteté, tem prazer na profecia, na revelação, tem prazer na psicologia, na autoajuda, tem prazer na prosperidade, tem prazer em tudo, menos na verdade da palavra de Deus, menos na verdade da palavra. E Jesus já disse que esse tempo ia chegar. Ele disse que vai chegar um tempo, já chegou, que o homem não vai suportar mais ouvir a sua doutrina, não vai suportar mais ouvir a verdade da palavra, mas ele tem a comichão nos ouvidos e vai amontoar para si pregadores, pastores que vão falar o que eles gostam de ouvir. E isso está se cumprindo na nossa geração. As pessoas que amontoam as igrejas têm buscado pregadores e doutores que falem o que elas querem ouvir e não o que Deus quer que elas ouçam. João Batista foi morto, foi decapitado, porque chegou para a mulher do rei e disse: você é adúltera, você está dormindo com a pessoa errada. Decapitaram ele. Por que os fariseus perseguiram Jesus? Porque Jesus tratou eles no banho-maria, vista grossa, né, como muitos têm feito hoje, por causa do dízimo, por causa da fama, né, das alianças, né, rabo preso. Não, Jesus não tinha rabo preso com ninguém, falava a verdade, pregava. E foi morto, foi crucificado, porque os fariseus tinham inveja dele, tinham raiva dele, porque ele desmascarou todo o sistema religioso da sua época. Ele desmascarou. Jeremias, a mesma coisa, ele desmascarou Israel. Ele chegou lá no templo que Salomão levantou e disse: esse templo é uma fraude, é uma farsa, vocês são hipócritas, seus cultos não agradam a Deus, vocês vêm aqui, honram a Deus com os lábios, mas seus corações estão longe de mim há muito tempo. Em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas, costumes humanos, e não a minha palavra. Por isso eu digo, esse templo que vocês estão vendo aí, virá o rei do norte, que era o rei Nabucodonosor da Babilônia, e queimá-lo-á a fogo. E aconteceu. Depois aconteceu de novo na época de Jesus. Ver essa construção maravilhosa? Não ficará pedra sobre pedra. Então vocês estão vendo as construções maravilhosas da nossa geração? Os megas templos, as megas igrejas, os pastores mega milionários. Eu digo para vocês que vai passar uma geração também e não ficará pedra sobre pedra, até que tudo seja derrubado, tudo chegue até o fim, tudo se torne em cinzas, tudo se torne em cinzas. Ou você acha que se Jesus descesse até a terra hoje, ele estaria feliz com a nossa igreja, com nós? Quando eu falo nós, não falo cordeiro, assembleia, eu falo a igreja no geral. Você acha que Jesus ia estar feliz com o comércio que tem sido feito em nome de Deus? O que ele fez já na Bíblia? Ele reprovou aquilo, ele botou para fora do templo, ele fez chicote. O mesmo Jesus que carregava crianças no colo, fez um chicote e botou para fora também. Então nós queremos ter uma visão de Jesus somente como queremos, mas a visão de Jesus é a visão que a Bíblia ensina, e essa é a visão. O amor não se alegra com a mentira, com a injustiça, mas tem prazer na verdade que liberta. Jesus, se ele descesse a terra hoje, irmãos, ia ser uma vergonha. Eu temo que poucos de nós estariam preparados realmente para estar de pé diante dele, né? Se é que se encontraria alguém ainda, né? Poucos que se corromperam, que não se dobraram diante de Mamon, diante de Baal, diante da prostituição, do mundanismo e de todas as pragas, tanto antigas como desta geração, que tem assolado a igreja do Senhor, que tem assolado o povo de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos se esfriará. Então, irmão, ser espiritual, ser fervoroso, não é falar em línguas, não é pular na igreja. A igreja de Corinto está aí, está escrito na Bíblia, ela fazia tudo isso, mas não tinha amor. Por que Paulo escreveu
e deu uma característica do amor para aquela igreja. Não foi à toa. Eles tinham tudo, mas não tinham o principal. Então, nós achamos que quem é cheio do Espírito Santo vai pular, vai profetizar, vai fazer todas essas coisas, mas talvez muitos tenham feito isso para enganar a si mesmos. Para enganar a si mesmos. Porque a maior prática da espiritualidade é o amor. E se não tiver amor, todas essas práticas são vãs e são inúteis. Não prestarão e não servirão para nada. Olha agora o versículo 7, a característica mais linda do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É tudo, irmãos, não é quase tudo. É tudo. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Por que existe divórcio hoje na igreja? A gente gosta de falar de homossexualismo, e é uma verdade bíblica, mas por que ninguém fala de divórcio mais? Você não vê nenhum pastor na televisão falando de divórcio, falando sobre esse assunto que é tão sério, que é tão difícil de ser tratado, mas é uma realidade que Deus não esconde, que a palavra de Deus não faz vista grossa. Porque se nos casamentos não houvesse isso, o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e que tudo sofre, não haveria divórcio nesse planeta. Por que as pessoas se matam? Por que uma dá tiro na outra? Por pouca coisa. Por que as pessoas brigam e ficam anos sem se olhar na cara? Por quê? Por que tem gente que já faz anos que não olha para a cara do irmão ou da irmã, ou de um amigo, porque por um desentendimento, por uma fofoca? Por quê que acontecem divisões, brigas, contendas, divórcios e toda espécie de males nesse planeta? Pela falta do amor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então essa é a característica do amor. Eu não suporto mais aquele homem, eu não suporto mais aquela mulher, eu não suporto mais. Cadê o amor, Nós vemos o amor de mãe, O filho pode ser a pior espécie possível, a mãe ama aquele filho. A mãe chora por aquilo. Por quê? Porque ela tem um grande amor por aquele filho lá. Mesmo que ele fez coisas terríveis, ela suporta, em nome do amor, todas aquelas coisas terríveis que ele fez. Agora, a ordem da Bíblia pode até se escandalizar. É que nós temos esse mesmo amor de uma mãe que tem por um filho que foi preso, ou que está nas drogas, ou que fez coisas terríveis. Esse mesmo amor nós temos que ter com nossos inimigos. Esse mesmo amor. Senão, nosso louvor, nossa pregação, nossas línguas estranhas, nossas orações serão meramente atos religiosos, semelhante às outras religiões, semelhante a todos que andam nesse planeta, que dizem que creem em Deus, mas que não obedecem, que não querem a comunhão com Ele, a comungação com Ele. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o casamento, se não for baseado nesse versículo 7 aqui, a tendência dele não é passar muitos anos e houver o divórcio, a traição, o adultério. E é a realidade da nossa sociedade. A sociedade nossa que mais fala sobre o amor. O falso. Você liga a novela, você vê os filmes de Hollywood, só fala de amor, de paixão, mas é tudo falsidade, é tudo mentira, é tudo desejo da carne. Não é o amor verdadeiro. Então esse é o estado, da nossa geração, um estado totalmente em desamor, em ódio. Verso 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Está vendo como que o amor é o mais importante na Bíblia?
Profecia passa, acaba, tem fim. Por quê? Porque não é o mais importante. Só vai durar aquilo que é importante. O que não é importante não dura. Não é? Você vai ter um relacionamento com uma pessoa longo, porque você considera aquela pessoa importante, né? Porque se você não considerar, você vai desfazer, né, daquela aliança ou daquela amizade. Então, por que a profecia vai acabar? Porque é algo mais importante. O principal, o eixo de toda a Bíblia, o eixo de toda a profecia, de toda a lei, é o amor. Profecias vão acabar, serão aniquiladas, línguas vão cessar, ciência desaparecerá, só ficará o amor. Só ficará o amor, porque por isso que ensina a Bíblia: quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Verso 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, se você vê algum pregador, pastor, seja quem for, achar que conhece tudo de Deus, é o maior mentiroso desse mundo. É o maior. Porque está aqui, ó, nós conhecemos a Deus em parte nessa terra. Ninguém conhece a Deus totalmente. É em parte. Por isso que existe a igreja. Porque eu conheço em parte, você também. Você aprende comigo, eu aprendo com você. Nós aprendemos uns com os outros, suportando uns aos outros, perdoando, aconselhando, exortando, orando. E é dessa forma que Deus quer. É dessa forma que a Bíblia ensina. Porque nós conhecemos em parte. Uns profetizam, outros falam em línguas, outros têm os dons de curar, outros são pastores, outros são evangelistas, outros são diáconos, outros louvam, outros têm o dom de exercer misericórdia, né? De socorrer, de repartir, porque está na Bíblia também, nós já estudamos aqui. Em Coríntios 12, um dos dons, tem um dom que ninguém pede para Deus, eu nunca vi. Até hoje eu nunca vi. Se os irmãos já viram, me digam. Eu nunca vi ninguém pedindo para Deus o dom de repartir. Eu vejo a pessoa pedir para Deus o dom de profecia, o dom de sabedoria, a unção, né? Mas esse dom eu nunca vi. Eu quero o dom de repartir. E está lá em Romanos, capítulo 12. O dom de repartir. Então, o corpo de Cristo, existem várias pessoas com várias características e dons diferentes, né? Porque conhecemos em parte profetizamos. Mas olha o versículo 10: mas quando vier o que é perfeito, então quem em parte será aniquilado. Quem é perfeito aqui? É a igreja? Não. Quem é o perfeito que a Bíblia diz aqui? É o noivo, é o Salvador. É Jesus, quando Ele voltar e buscar a sua igreja, para nós estarmos com Ele para sempre. Então, o que é em parte? O que é em parte? Profecia, revelação, cura divina, tudo isso é parte. É dom, é uma graça que Deus dá. É o Espírito Santo que distribui na igreja, para o crescimento, para a bênção do povo de Deus. Mas não é o principal. É o amor o principal. Por isso que quando o que é perfeito vier, aquilo que é em parte vai ser aniquilado, destruído, vai ter fim, vai acabar, não vai deixar de existir. Verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, irmãos, existem fases da nossa vida, né? Todos têm a fase de criança, a fase de adolescência, de idade, depois de velhice, né? Então Paulo está dizendo: quando eu era menino, eu agia pela emoção, eu falava como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Então está na hora, irmãos, de nós deixarmos as coisas de menino. Está na hora de haver um progresso espiritual. Porque a palavra aqui menino também significa espiritualmente. A igreja de Corinto, se você abrir sua Bíblia aí depois, na sua casa, no capítulo 3, Paulo chama eles de meninos, de carnais, de bebês em Cristo. Por quê? Porque eles não cresceram espiritualmente. Eles eram bebês, eles brigavam. É igual aqueles bebezinhos, né, que ficam brigando por causa de um ursinho, por causa de um brinquedo. Aqueles irmãozinhos pequenos, né? A atitude de crianças, de bebês mimados. Assim estavam eles.
Paulo está dizendo que vocês têm que crescer, têm que deixar as coisas de menino, as coisas pequenas, menos importantes pelas mais importantes, pelas mais gloriosas, por aquelas que realmente valem a pena você lutar e você se sacrificar e você buscar. Menino procura coisa de menino, briga por coisas bobas, né? Então tem muito adulto hoje, irmãos, que espiritualmente é menino, é criança, é bebê no desenvolvimento espiritual. Como diz a Bíblia, era já para estar longe, era para ter alcançado um auge espiritual, mas continua estacionado, não cresceu na graça, não cresceu no conhecimento, não cresceu diante de Deus. Por quê? Porque não abandonou as coisas de menino, né? Versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Essa palavra espelho, que fala a Bíblia, nessa época que ela foi escrita, o espelho não era como o de hoje. Às vezes os irmãos já sabem, se os irmãos já sabem, vai reforçar. Se não sabem, vão aprender. O espelho que as mulheres tinham na época era tipo um bronze, né? Tipo como um reflexo da água cristalina, né? Aquela imagem seria distorcida, saía em parte. Por isso que Paulo usa o espelho aqui. Não era como o espelho de hoje, né? Que você se vê perfeitamente no espelho. Era um espelho que a imagem era distorcida. Por isso que Paulo diz, agora nós vemos Deus, nós contemplamos o Senhor como por um espelho, né? Nós não vemos realmente como vamos ser, né? Como realmente Ele é, como realmente será a glória, será o céu, será o estado eterno daqueles que são fiéis a Deus. Nós não vemos, nós conhecemos em parte, mas quando vier aquele que é perfeito, nós vamos conhecê-lo mais, assim como já dele somos conhecidos, né? Já dele somos conhecidos. No céu a Bíblia diz que o crente vai ter um novo nome. Vai ter um novo nome, vai ter roupas novas, vai ter uma coroa e tantas coisas que a Bíblia não descreve, que só serão reveladas naquele dia. Coisas que os ouvidos não ouviram, olhos não viram, nem chegou no coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o mais importante é o amor, irmão, porque ao final das contas, o que adianta perdermos a salvação, a vida eterna, porque realmente não demos importância para o amor, né? Para amar a Deus, para amar o próximo. Deixamos uma mágoa, deixamos uma falta de perdão, um rancor, uma inveja ou uma omissão. Vimos ali a pessoa precisando de nós, fizemos como sacerdote e levita, fingimos que não era conosco, que não era nós ali, e passamos de reto, e nós seremos julgados por causa disso. Último versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. A outra tradução, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém o maior destes é o amor. Então quem está falando não sou eu, é Deus, é a palavra de Deus. Devemos permanecer na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Devemos permanecer na esperança, porque quem espera em Cristo somente para essa vida é o mais miserável da terra. Mas entre a fé, a esperança e o amor ainda é maior, né? É maior. É o caminho excelente. É o caminho realmente que agrada o Salvador, que agrada o Senhor. Vamos colocar em pé nesta noite. Aleluia. E que você procure, busque este amor. Busque viver, cantar, pregar, dar sua vida, evangelizar, ofertar, Aleluia, Jeová. Trabalhar secularmente no seu serviço ou na sua casa, no serviço doméstico, amar seu marido, amar seus filhos, amar seus pais, amar seus inimigos. Tudo isso baseado no amor que Deus te amou, dando seu Filho para morrer por você na cruz. Assim como Deus prova o seu amor para conosco, que Ele morreu por nós, nós devemos dar nossa vida também.
Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor,